Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por acompanhar aqui os nossos conteúdos semanais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá uma pausa aí, se inscreva para você sempre ficar por dentro aí das novidades que a gente sempre coloca por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está bastante polêmico nos últimos dias, que é o início da fiscalização de saúde e segurança do trabalhador nas empresas a partir de janeiro de 2023. O que significa isso? Muitos empreendedores têm recebido e-mails, mensagens, oferecendo serviços de monitoramento da saúde e segurança do trabalhador, de clínicas de medicina do trabalho, dizendo que em 2023 vai iniciar a fiscalização, que existem multas pesadas. Alguns clientes nossos têm ligado dizendo que têm recebido notícias que a multa vai ser até R$10 mil, e aí está todo mundo muito preocupado e muito perdido se é realmente obrigado a fazer todas essas coisas, se não é obrigado, e eu vou te esclarecer tudo. Veja bem, a primeira coisa que precisamos entender é que existem laudos que são feitos por médicos do trabalho ou por técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que eles fazem uma avaliação na empresa para verificar as condições de trabalho no que diz respeito à saúde do trabalhador. Então, a legislação determina que alguns tipos, veja bem, alguns tipos de empresa são obrigadas a contratar esses profissionais que vão fazer uma espécie de auditoria, de vistoria na empresa e vão emitir um documento, que aí esses documentos eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque na verdade a intenção não é que você tenha conhecimento do aspecto técnico, mas é que você entenda de uma forma mais generalista o que está acontecendo. Então existem alguns relatórios que se chamam PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, que é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tem o LTCAT, que são documentos que fazem um relato de como é a atividade da empresa e como essa atividade pode ou não prejudicar a saúde dos trabalhadores e quais são as providências que a empresa tem que tomar para amenizar esses riscos. Então, por exemplo, o PCMSO, ele faz uma avaliação se a empresa tem risco à saúde do trabalhador do ponto de vista ergonômico, se a pessoa fica numa posição corporal que compromete a coluna ou que compromete as articulações, essas coisas assim. Se a empresa tem excesso de ruído, se a empresa coloca em risco a saúde respiratória do empregado. E aí, levantando esses riscos, o médico indica quais são os exames e qual é a periodicidade que deve a empresa observar para acompanhar a saúde do trabalhador no sentido daqueles itens que estão mais arriscados. Então isso, na verdade, sempre existiu. Sempre existiu. O que está acontecendo agora é que com a digitalização de tudo no mundo, inclusive do fisco no aspecto tributário, as coisas passaram a ser digitais e aquele super servidor do governo chamado E-Social, que concentra todas as informações de natureza trabalhista, de natureza previdenciária, ele vai passar a receber também as informações levantadas pela empresa a respeito desse tipo de fiscalização. Então, o que anteriormente a empresa só tinha que fazer, isso sempre teve na lei, a empresa tem que fazer um atestado de saúde admissional do empregado para ver se ele tem condições de executar o trabalho para o qual ele está sendo contratado. Depois ele tinha que fazer um atestado periódico no prazo de validade que o médico indicou no atestado. E quando saía, tinha que fazer o atestado demissional. Na prática, muitas empresas mesmo acabavam fazendo só o admissional e o demissional. Acabavam deixando o periódico. Então agora, e elas só eram penalizadas caso tivesse uma fiscalização trabalhista na empresa, o fiscal pedisse esses atestados e ela não tivesse esses atestados para apresentar. Mas agora, a partir de janeiro de 2023, as empresas são obrigadas a enviar esses atestados, tanto o admissional, quanto o periódico, quanto o demissional, para
esse supercomputador. Então, quando você admite um empregado, ele tem lá um atestado admissional, vai ser lançado lá no computador no sistema da Receita, no sistema do governo, aliás, as informações do médico, a validade do atestado, e isso fica lá, disponível para fiscalização. Quando der o prazo que o atestado de validade do atestado, se não vier uma nova informação de um novo prazo de validade do atestado, que agora seria o atestado periódico, o governo já tem em mãos a possibilidade de autuar a empresa automaticamente, mesmo se o fiscal não for lá verificar se a empresa tirou o atestado periódico, porque já é presumível que ela não emitiu, porque ela não mandou essa informação para lá. Então, essa parte dos atestados sempre existiu e vai continuar sendo válida para todas as empresas. O que muda é, como eu disse, a obrigatoriedade de enviar as informações para lá, para que fiquem disponíveis lá para serem fiscalizadas. Agora, em relação aos relatórios que eu falei no início, eles somente são obrigados para atividades consideradas de maior risco. Existe uma classificação na legislação baseada no Código de Atividade da empresa, aquele CNAE, né? O Código Nacional de Atividade Econômica, que fica lá no CNPJ da empresa. Então, existe uma relação entre o CNAE e o grau de risco. Temos graus de risco 1, 2, 3 ou 4. As empresas que têm grau de risco 1 e 2, elas são dispensadas de ter que preparar aqueles relatórios que eu falei no início, desde que ela declare que a atividade dela não tem nenhum tipo de risco biológico, ergonômico e tudo mais. Essa declaração ela é feita via sistema, ela tanto pode ser feita pelo próprio empresário, declarando que não tem risco na empresa dele, como ele pode contratar um técnico em segurança do trabalho para emitir um laudo dizendo que não há risco nenhum e informar isso para o governo. Se ele informar por conta própria e depois foi identificado que algum empregado teve algum problema de saúde por conta de causa empresa e ele declarou que não tinha risco, ele pode ter um problema até jurídico, até judicial, de ter que pagar uma indenização, de poder ser autuado de alguma forma, porque declarou que não tinha risco e de fato tinha. Então é preciso tomar cuidado. Por outro lado, se ele contratar um técnico em segurança do trabalho para avaliar esses riscos, o técnico é quem vai dizer se há risco ou se não há, e a informação vai ser enviada para lá com base no laudo, numa informação técnica, né? E aí dá uma segurança, um respaldo maior para o empreendedor. Mas, de todo modo, informando se é grau de risco 1 e 2 e informou lá que não tem risco para a saúde dos trabalhadores, a empresa não precisa contratar todos aqueles relatórios, que na verdade é a parte mais cara, né, de todo esse monitoramento de SST, e aí ela fica dispensada disso, tendo que manter apenas a revalidação dos atestados médicos, né? O admissional, os periódicos e o demissional. Agora, se a empresa tem grau de risco 3 e 4, ela precisa sim contratar uma clínica de medicina do trabalho, que tem lá já os seus pacotes, que envolvem lá o técnico em segurança do trabalho, que envolve o médico do trabalho, que vai fazer uma avaliação na empresa, vai levantar os riscos, preparar esses relatórios e deixar eles disponíveis na empresa, que deverá seguir as instruções que tem nos relatórios em relação ao controle da saúde dos trabalhadores e mandar essas informações lá para o E-Social. Então é isso que funciona. Então não saia contratando tudo que te oferecerem, contratando os relatórios, achando que senão você vai ser multado, você vai ser autuado. Converse com o seu contador antes para você verificar o que exatamente é obrigatório para a sua empresa conforme a sua atividade e o que não é, e contratar realmente aquilo que é necessário para a sua empresa. Não é assim essa preocupação toda aí como o pessoal está dizendo, não. É uma coisa importante, precisa ser resolvida, mas tem que ser resolvido com serenidade e com atenção para não fazer gasto desnecessário e acabar contratando coisas que não seria preciso. Tá joia? Então, se você acompanhou até aqui, te peço aí para dar um joinha aí para a gente ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Se você tiver algum empreendedor aí para o qual possa essa informação ser útil, eu sugiro que compartilhe com ele também e sempre acompanhe aí os conteúdos que a gente disponibiliza no nosso canal, tá bom? Valeu, muito obrigado, um abração, tchau!